pessoal, tudo beleza com vocês? Galera, hoje a gente vai estudar um assunto que foi, do ponto de vista da história da matemática, um assunto muito organizador. Durante muito tempo, nós estudamos os elementos matemáticos que apareceram, números, né, a geometria, a álgebra, e esses conhecimentos eles não estavam muito bem amarrados entre si. E começou a surgir na comunidade de matemáticos, ao longo da história, um desejo, né, de alinhar a matemática, ou seja, de conseguir construir o conhecimento matemático entendendo melhor como é que a matemática se conecta entre todas as suas áreas, né, conhecidas até então. Foi então que um matemático chamado George Cantor, no século XVIII, criou a chamada Set Theory, né, a teoria de conjuntos em português. E é muito interessante como a teoria de conjuntos ela conseguiu ser uma espécie de mãe, né, de praticamente todo o conhecimento matemático. Você pode estudar lógica com a teoria de conjuntos, você pode formular os números de acordo com a teoria de conjuntos. Nós já estudamos sobre os conjuntos numéricos, tá legal? Que são um filho também organizador e que usa como base a teoria de conjuntos. Então, é muito interessante como uma ideia intuitiva e simples, como é a ideia de conjunto, né, de agrupamento, de coleção de objetos, ela consiga ter um poder tão grande de linkar todas as grandes áreas da matemática de forma muito organizadora. E também foi o que abriu espaço para gerar problemas na matemática, né? Foi a partir da criação da teoria de conjuntos que começou a surgir na matemática uma ideia de criar um sistema totalmente consistente. Eles acreditavam que na matemática qualquer tipo de verdade poderia ser demonstrável. E alguns paradoxos começaram a aparecer a partir do surgimento da teoria de conjuntos. Isso foi explorado por alguns filósofos e por matemáticos, e no século XX a coisa desandou com o teorema da incompletude do Kurt Gödel, que é um austríaco completamente piradaço. Tá legal? O nosso interesse aqui, obviamente, é estudar a teoria de conjuntos, porque ela em primeiro lugar, um item importante do assunto da matemática. Em segundo lugar, é um item importante que é cobrado em vários dos nossos vestibulares. Em terceiro lugar, porque é um item que é base para que a gente estude uma porção de outros assuntos. Eu vou citar dois deles, que são assuntos bem grandes. O primeiro é o assunto de funções. Para eu entender função, do ponto de vista de como a função é entendida modernamente, eu preciso entender da função como uma relação entre um conjunto e outro, uma transformação de um conjunto para outro. Com função a gente tem função do primeiro grau, função do segundo grau, função modular, função exponencial, função logarítmica. Então tem uma porção de funções para a gente estudar. Então só esse assunto já justificaria a gente saber direitinho como estudar a teoria de conjuntos. Além disso, a gente vai precisar muito de algumas ideias importantes da teoria de conjuntos para falar de análise combinatória, em especial os casos de probabilidade, onde a gente precisa analisar casos favoráveis e espaço amostral. Então, entendam esse assunto, galera, como um preparatório, não só para você entender melhor do que se trata a matemática e como é que os assuntos se conectam, e também como é que eu consigo explicar melhor funções e probabilidade e alguns aspectos da análise combinatória a partir disso. Legal? Bom, eu vou sugerir que vocês comecem com uma motivação inicial, que é a motivação que se dava por trás daquilo que o George Cantor, que foi o inventor, praticamente o inventor dessa teoria, qual era a motivação principal dele. Então eu vou sugerir que vocês assistam esse vídeo aqui, que se chama How Big is Infinity? Se é que você já não assistiu, tá legal? O vídeo tem legendas em português, é um vídeo muito legal, porque ele mostra direitinho como é que é esta palavra aqui, né? O infinito, como é que ela gerou, ao longo da história, ela gerou muitas discussões, muita filosofia, e aí, de repente, um tratamento matemático muito interessante foi dado no século XVIII pelo filósofo. A teoria de conjuntos, ela foi organizada e talvez o principal motivador dela fosse entender a natureza do infinito. Esse vídeo explora um pouco esse assunto. Bom, para a gente entender melhor esse universo da teoria de conjuntos, eu vou mostrar para vocês algumas imagens e vou explicar para vocês um pouquinho do contexto de uma maneira diferente. Vem comigo!